Graça e paz do Senhor Jesus ao povo mais do que abençoado. Não estou dizendo isto em vão, pois a palavra do Senhor diz que você já foi abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. E todas essas bênçãos certamente são de extrema importância para a sua vida. Estamos aqui em mais um discipulado, tratando sobre o novo nascimento ministrado pelo próprio Senhor Jesus. Então você vê que coisa maravilhosa para nós nos firmarmos nesta palavra, pois ela é simplesmente maravilhosa. Este fato acontece com o encontro dele com um homem que era juiz, era professor, era um homem que fazia parte do Sinédrio, era um homem de grande autoridade. Mas vamos ao texto que se encontra em João, no capítulo 3, a partir do verso 1 até o 21. Eu vou proceder à leitura e depois a gente faz os comentários como sempre, tá bom? Então vamos lá. Capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto. Necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem por onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo, que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isso? Na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, ora, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus. Então, meus queridos, tem algumas coisas que a gente precisa esclarecer antes. Então, Nicodemos era um homem de grande eminência, ou seja, de grande importância no povo judeu, porque ele fazia parte do Sinédrio. O Sinédrio é um grupo de homens, levitas, anciões, que faziam parte deste grupo. Eram 70 e mais o seu presidente. Eram 71 pessoas que julgavam coisas administrativas e também julgavam crimes. Então, eram juízes, né? E para que se realizasse isso, era necessário que eles tivessem conhecimento
da lei, o conhecimento da palavra de Deus, para poder julgar segundo a lei. Então, este homem que tinha todo este conhecimento, tinha toda esta, vamos dizer assim, autoridade, ele se apresenta diante de Jesus de noite. A gente não vai aqui entrar em detalhes, negócio de noite, de dia, se foi escondido, se não foi, vamos esquecer isso. Vamos nos focar na questão do novo nascimento. Então, o novo nascimento, o Senhor Jesus apresenta para este homem, para que ele pudesse naturalmente poder expressar isto, poder levar isto para frente. Certamente Jesus não falou isso com ele sem propósito, uma vez que esta conversa até foi registrada aqui, nós estamos tomando conhecimento dela, porque está registrada, né? Então, o propósito era realmente que as pessoas tivessem conhecimento deste assunto extremamente importante. Então, este homem que tinha essa importância, como falamos, tinha essa autoridade, ele foi ter com Jesus, mas reconhecendo, né, declarando que reconhecia em Jesus um homem enviado por Deus, porque ninguém poderia fazer os sinais que Jesus fazia se Deus não fosse com ele. Então era notório, não tinha como esconder isso. Isto aí era do conhecimento de Nicodemos. Então, se era do conhecimento de Nicodemos, certamente também era do Sinédrio. Mas quem teve a humildade, ou quem foi enviado, sei lá, para falar com Jesus foi Nicodemos. Então, daqui para frente, você começa a ouvir o diálogo entre eles, né? E então Jesus, após a declaração que Nicodemos faz a respeito de Jesus, Jesus respondeu, né, e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, queridos, este é o assunto, nascer de novo, ver o reino. Como é que são estas coisas? Então, Jesus vai muito direto, foi muito direto. Ele acabou de fazer uma declaração, então Jesus já disse: olha, eu vou te ensinar mais uma coisa. Não é só os milagres, mas eu vou te ensinar como se nasce de novo, né? O que é o novo nascimento? E você pode estar perguntando, mas como isso? Bem, nós não podemos esquecer de que as pessoas, no Antigo Testamento, elas faziam parte do reino de Deus, né? Faziam parte do povo de Deus, na verdade, porque eles eram judeus, ou mesmo sendo judeus, era necessário fazer uma cirurgia, né, com a pedra no prepúcio do homem, e assim ele era reconhecido como um homem que era um homem de Deus. Então, vamos dizer, este sinal para fazer parte do povo de Deus era feito na carne, no prepúcio, no órgão sexual masculino. Então, não, Jesus chega para ele e falou assim: não é mais assim não. Agora, daqui para frente, existe o reino. Eu sou aqui, vim, né, do Pai com o propósito de estabelecer o reino de Deus, que ele foi estabelecido no momento em que Jesus foi sacrificado. Então, ali foi iniciado o reino de Deus. E então ele diz: na verdade, toda vez que Jesus fala na verdade, tem como propósito dizer: olha, eu solenemente te digo, ou abra os teus ouvidos, porque o que eu vou te falar é muito importante, ou presta atenção que o que eu vou te dizer agora é algo novo, né? E que você não pode esquecer isto, você tem que colocar isto como coisa fundamental na tua vida. Então, em verdade te digo, é meio que por aí. Presta atenção que eu vou te falar agora. E é isto. Então, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, o nascimento, para fazer parte do reino de Deus, implicava em nascer da água e do Espírito. Nós vamos ver isso
seguindo. Ele disse: Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode voltar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então Jesus novamente, com toda a paciência, respondeu: na verdade, lhe presta atenção, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então eu diria, isso aqui é uma verdade espiritual. Nenhum rico, nenhum milionário, nenhum indigente, nenhum pobre, qualquer pessoa, todos que quiserem fazer parte de Deus, do reino de Deus, se faz necessário nascer do Espírito, da água e do Espírito. No meu entender, a água representa a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, no meu entender, é a água. E do Espírito, que é uma ação, um milagre, operado pelo Espírito Santo de Deus, naqueles que o Senhor chamar, né? E como é que o Senhor chama? Através da palavra. A palavra ministrada, ela é tão poderosa porque ela é poder de Deus, né? Isso está escrito, que a palavra é poder de Deus. Então, o poder de Deus agiu naquela vida, o Espírito Santo trabalhou, e aquela vida, então, se entrega ao Senhor Jesus, e ali é operado um milagre. Esse milagre é um milagre da regeneração, é um nascimento novo, é a vivificação do Espírito que estava morto. Então, essas coisas Nicodemos não sabia, apesar, né, de que uma pessoa simples, um irmãozinho simples, ele sabe muito bem o que é isso, porque o Espírito Santo operou nele. Mas Nicodemos não sabia. Mas o Senhor estava comunicando a ele. O Senhor não rejeita ninguém. Então estava comunicando a ele que era necessário que isso acontecesse. Então, vamos dar uma resumidinha. Para que haja salvação, tem que haver a participação do homem se entregando e a participação da palavra e do Espírito Santo, para que ambos ou juntos façam com que aconteça esse milagre maravilhoso. Todos quantos passaram por isso nunca mais esquecerão. Eu faço questão de frisar, amados, que não tem como uma pessoa receber Jesus e não ter havido uma modificação no seu entendimento, na forma como ela vê as coisas. É impossível disso não acontecer. Por quê? Porque é um milagre, é uma transformação, uma regeneração, algo que se processou no interior da pessoa. É só a gente lembrar que nós somos espírito, alma e que habitamos num corpo. Ora, qual é o mais importante? O espírito. Então, o espírito é vivificado e a pessoa não tem nenhuma sensação, não sentiu nada, talvez não tenha nascido de novo. Então, é necessário. Ninguém pode ver, ou seja, ninguém pode compreender, ninguém pode olhar e ver o reino de Deus operar se não tiver nascido do Espírito, nascido de Deus. Ser cidadão de Jerusalém, estrangeiro nesta terra, ministro de Deus nesta terra. Ou seja, fazer o que Jesus fez. Saiu do céu, veio para a terra, estava ministrando aqueles que não sabiam. Vai ser essa a nossa obra. Amém? Então, olha só. Então, no verso 6 diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Toda vez que menciona Espírito maiúsculo, está falando do Espírito Santo. E toda vez que fala Espírito minúsculo, é o Espírito do homem. Então, nascido do Espírito, nascido do Espírito Santo, é Espírito. Então, passa a ser, naquele mesmo momento, já é Espírito. Então, nós somos um Espírito
que tem uma alma e habita num corpo. Ok, vamos para frente. Verso 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. Então, uma coisa que Jesus fala firme. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Se não acontecer isso, não tem como entrar nem ver o reino de Deus. Verso 9, Nicodemos respondeu, disse, como pode ser isso? Jesus respondeu, disse, tu és mestre em Israel, não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos, o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Aqui eu entendo que está falando Jesus e ele dizendo que está com o Espírito Santo. É o que eu entendo, duas pessoas dizendo, olha, dizemos, conhecemos, vimos. Outros entendem que os discípulos dele que dizem isso. Eu não acredito. Eu acredito no que eu estou dizendo, de que era Jesus e o Espírito Santo. Nós, ou Jesus, o Espírito Santo e o Pai. Nós, mais de uma pessoa. Então, na verdade, te digo. Então, novamente, presta atenção. Dizemos o que sabemos, testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das espirituais? Então, vamos lá. Havia na lei, no Antigo Testamento, uma determinação que um testemunho era válido quando havia duas ou três testemunhas. Por isso que Jesus, neste versículo 11, ele mencionou isso. Testificamos o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Então, por isso que eu creio muito que é o Espírito Santo e Jesus. Que são duas pessoas. Então, duas pessoas, para um homem da lei, que era Nicodemos, era a forma de validar o testemunho. Né? E ele diz, como crereis se vos falar das celestiais? Então, ele está falando, eu estou te falando coisas que vão acontecer aqui na Terra, que são coisas da Terra. Se isto você está tendo dificuldade de entender, quando eu falar das celestiais, como é que vocês vão crer? Né? E no verso 3 de ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do Homem. O que ele está dizendo? Eu estou falando as coisas para você porque eu as vivi, eu conheço, eu vivi com o Pai. Aquilo que eu anuncio é do Pai. E se eu trago alguma revelação a respeito do Pai, ela é verdade porque eu vivi com Ele. Eu não sou deste mundo. Né? Então, as coisas que são de cima. Ninguém tem esta autoridade, ninguém, como ele diz, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que era ele mesmo. Então, ninguém poderia trazer as revelações que ele trazia, que ele estava dando agora para o Nicodemos, como ele tinha autoridade e condição para fazê-lo, porque ninguém subiu ao céu. Foi ele que desceu do céu, então ele conhece as coisas do Pai, as coisas espirituais. Verso 14. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, quero te lembrar de novo, Antigo Testamento, algo que aconteceu, que certamente um homem da lei conhecia muito bem, que houve um problema grave e é que o povo que estava vindo do Egito para a terra prometida pecou. Então o Senhor mandou serpentes, e aí muitos morreram, e aí Deus deu para Moisés, falou, levanta uma serpente, põe na ponta de um madeiro, e todos quantos olharem para aquela serpente, certamente não morrerão. Então Jesus estava revelando uma coisa aqui espetacular. Olha só, e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele estava dizendo para ele, você conhece a história da serpente? Eles não morriam. Então eu vou ser levantado também na cruz. E quando isto acontecer, você vai lembrar desta conversa que nós tivemos. Você não vai esquecer. Vai saber que todos que olharem para mim, crerem em mim, também não morrerão eternamente. Fantástico. Então, verso 15, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Olhou, creu naquele que foi levantado na cruz, naquele que foi morto na cruz,
não morre, vida eterna, semelhante àquilo que aconteceu no deserto. É uma coisa maravilhosa demais. Verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus então declara, né? Jesus declara o amor do Pai pelo ser humano, a ponto de entregar o seu Filho, a ponto de fazer com que o seu Filho pereça na cruz, quer dizer, morresse na cruz, fosse sacrificado, ficasse 6 horas pendurado, né? Até que morresse às 3 da tarde, desde as 9 da manhã. Coisa tremenda. E ele deixou, por amor ao ser humano. Então ele declara o amor de Deus por ele, Nicodemos, e toda a humanidade. Verso 17. Porque Deus o enviou o Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, novamente, olha, a minha vinda aqui não tem como propósito condenar as pessoas. A minha vinda aqui é justamente o contrário. Eu estou aqui para que o mundo, as pessoas, todo ser humano tenha a condição de ser salvo. Mas precisa do quê? Crer, como ele já disse anteriormente lá, né? Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, nome, eu quero dizer para você que o nome representava normalmente a vida da pessoa, né? Às vezes recebia um nome, uma pessoa era conhecida num lugarejo e normalmente até pelo que ela fazia. Era barbeiro, era, sei lá, as funções, né? Uma pessoa que era ferreiro, né? E assim era conhecido pelo nome. Aqueles que não reconheceram a obra, não reconhecessem em Cristo a sua obra de salvação, seriam condenados, né? E aí eu quero lembrar você também de que Jesus, ele sabia muito bem com quem ele estava falando com um juiz. E um juiz, normalmente, ele determina uma sentença. E certamente Nicodemos está muito acostumado com isso. Então Jesus disse para ele, para que ele entendesse, mas muito claro. Ele diz assim, verso 19, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esta é a condenação. Quando aparecer no céu, quando terminar tudo isto, quando nós estivermos lá no julgamento, olha, você amou mais as trevas do que a luz, você não criou. A luz veio, foi anunciada, a luz é a palavra. A palavra é chamada de luz porque ela dá direção a quem a conhece. Quem ouve a palavra de Deus só se dá bem, porque ela é luz, ela alumia o caminho. Você não vai tropeçar, não vai se frustrar obedecendo a palavra de Deus, jamais. Então, haverá uma condenação, haverá uma sentença, um juiz, que é Deus, vai promulgar a sentença. Isto era muito conhecido também de Nicodemos. Então, Jesus fala numa linguagem que Nicodemos compreendia muito bem. Verso 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz é viver a palavra. Quem não quer viver a palavra é porque faz o mal. Então ele não vem e não se junta àqueles que vivem na luz. Porque se ele se juntar, a pregação da palavra vai condenar o que ele está fazendo. Então ele não aguenta e vai embora. Então tem um texto que diz que o ímpio não permanecerá na congregação do justo. Ele não vai aguentar. Aonde se prega a palavra de Deus, não vai suportar, porque vai a toda hora estar sendo reprovado. Verso 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, aqueles que efetivamente têm uma relação com Deus, uma comunhão com Deus, têm o seu coração voltado para fazer a obra de Deus,
certamente cada vez mais eles se aproximam de Deus porque querem agradar o Senhor. E as obras que eles fazem são obras que o Senhor lhes concedeu fazer, preparou para que eles andassem nelas. Ou seja, ninguém faz um trabalho para Deus sem que Deus não tenha lhe dado uma capacidade sobrenatural, que é um dom, né, para que ele possa, então, se destacar para fazer aquela obra. Ele está com o poder de Deus investido na vida dele, para que ele seja útil ao mundo, às pessoas, né? E assim ele faça obras das quais Deus é glorificado. Amém? Fica com Deus, Deus te abençoe. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.